Agora nós vamos ver na prática como podemos fazer análise SSA. Então, para isso nós vamos usar novamente o ambiente R, né? Bom, o R ele possui já funções prontas, um pacote pronto para realizar análise de SSA, né? Então, esse programa mínimo, esse script mínimo que faz análise SSA, você precisa ter instalado no seu computador o pacote do R, que se chama RSSA. E dentro desse pacote já existe uma função SSA que faz toda a análise e também reconstitui os dados originais. Então, a partir dos componentes principais calculadas no método SSA, o pacote ele pode reconstituir a sua série original mediante a consideração de um certo número de componentes principais. No entanto, nós não vamos utilizar esse pacote do R. Por quê? Porque ele tem dado muitos problemas. No ano passado, nessa disciplina, deu muito trabalho para rodar, porque dependendo do computador e dependendo da versão do R que você tem, você instala o pacote, mas ele não roda adequadamente. Então, você precisa ficar mudando de versões do R ou pegando o pacote em outros repositórios para tentar rodar o programa. Então, nós preferimos por não utilizar o pacote do R e criar como um todo, escrever um programa completo para essa análise, né, que é esse programa aqui, né, esse script aqui que nós chamamos de SSA_PC, porque ele também nos fornece quais são as componentes principais, né? Então, nós vamos ver em detalhes como esse script funciona. Ele foi escrito aqui no grupo de pesquisa em física ambiental da UFMT, e com ele nós podemos ver quais são os autovalores, quais são os autovetores, quais são os componentes principais, reconstruir a série a partir de um conjunto de componentes principais, ou seja, fazer toda a análise SSA, né? Então, nós vamos ver em detalhes como que roda esse programa, o que podemos extrair de informação deste programa, né? Então, bom, como é um vídeo que vai ficar disponível no YouTube, eu vou falar algumas coisas em geral desse script, deixando ele na tela. Então, se alguém não tiver acesso a esse script, mas quiser copiar aqui dessa tela, né, a partir do vídeo do YouTube, pode fazer sem problema nenhum, né? Nós não temos aqui reserva de direitos autorais nem nada. Nós queremos que a pesquisa vá para frente, né? Então, só uma pincelada geral em como que é esse script, né? Então, sempre a primeira coisa que fazemos é estabelecer qual que é a pasta de trabalho, né? Então, aqui, os arquivos que nós vamos trabalhar estão nesta pasta aqui, ó, nossos artigos ambiental, artigo de informação. Na verdade, a gente está usando essa pasta porque nós estamos preparando um artigo sobre entropia de informação, mas no computador de vocês vai ser outra pasta. Então isso aqui sempre precisa ser substituído e colocado o caminho, né, da pasta no computador de vocês, e seguindo o procedimento que nós vimos num vídeo anterior, né? Então ele vai ler os dados de um arquivo que está nessa pasta, né? Nesse caso nós vamos utilizar, só para esse exemplo, a temperatura tomada em Sinop em junho de 2002, né? E precisa tomar um pouco de cuidado com o arquivo de dados. O arquivo de dados ele deve conter uma coluna apenas, com os dados em sequência,
e ter um cabeçalho, né? Então aqui ele tá na expectativa de que tenha um cabeçalho no arquivo, né? E a letra ou a palavra que vai ter que estar aqui para que esse programa funcione adequadamente vai ser um X maiúsculo. Então vai ser um arquivo que tem um X maiúsculo e a partir de então os dados. Depois eu mostro como que é esse arquivo, mas qualquer que seja os dados que você queira fazer análise de SSA, na primeira linha do arquivo de dados tem que ter um X maiúsculo, porque ele usa aqui um X maiúsculo como, vamos dizer assim, a identificação do dado com o qual ele vai fazer as contas, né? Então, ou você coloca um X maiúsculo como a primeira linha do arquivo, ou então você tem que mudar esse script no lugar desse X maiúsculo. Aqui, por exemplo, em todos os lugares que tiver X maiúsculo, depois do dólar, terei que colocar a letra ou a palavra que corresponde ao header, né, o cabeçalho do seu arquivo de dados, tá? Uma coisa importante, né, do programa aqui é que nós falamos da limitação de informação que uma série temporal poderia nos trazer. Então, nós vamos trabalhar com uma série temporal que eu tenho unidade de dados. Esse unidade significa o número de dados que eu vou ter dentro da série temporal. E como nós vimos nos vídeos anteriores, eu não posso calcular mais coeficientes da matriz de correlação do que dados que eu tenho. Então, se eu tiver 1.500 dados na série temporal, eu posso no máximo calcular 1.500 componentes da matriz de correlação. Então, aqui nós limitamos isso à raiz quadrada, né? A dimensão da matriz de correlação, nós limitamos a raiz quadrada de 2 vezes o número de dados, né? Esse 2 aparece porque é uma matriz simétrica, né? E a raiz quadrada do número de dados vai dar mais ou menos quantos elementos você tem, né, nessa matriz aí, né? Então, ele já vai ler o arquivo, contar quantos dados tem no arquivo de dados, colocar aqui nessa variável unidade, já estabelecer qual que é a dimensão da matriz de correlação. Nós vamos trabalhar com um arquivo que tem cerca de 1.440 dados, então esse main aqui, que é aquele M que é a dimensão da matriz de correlação, vai ser da ordem de 53, né? 53 ou 54, uma coisa assim, né? E aqui ele vai no primeira parte do programa seria justamente o cálculo da matriz de correlação, né? Se a gente for lembrar a fórmula, a matriz de correlação ela é determinada pelo produto escalar, né? Pela somatória dos dados multiplicados com dados defasados, em que a defasagem é o módulo de I menos J, né? Então tá aqui, ó, o valor absoluto de I menos J, né? Esse K aqui vai ser o número, a ordem do dado dentro do arquivo de dados, né? Então eu tenho que ir somando isso, né? Então, para fazer essa soma, nós usamos um for, né? Que é para fazer um loop somando termo a termo do dado original, da série original, vezes o dado da série defasada. Então, com isso, nós obtemos a matriz de correlação, que é esse MCO aqui, né? Então, é uma matriz quadrada que, no nosso exemplo, vai ter 53 colunas e 53 linhas, né? E depois, ele faz o cálculo de autovalores e autovetores dessa matriz de correlação, né? Felizmente, o R ou qualquer outro software semelhante, né, qualquer ambiente de computação semelhante, ele já tem algoritmos prontos, funções prontas para calcular os autovalores e autovetores. No caso do R, essa função se chama eigen, né? Vem do termo eigenvectors e eigenvalues,
são os termos usados na língua inglesa para autovalor e autovetor. E não é self-value ou self-vector, porque isso tem origem no alemão, né? Os cientistas alemães, ali da metade do século XX, um pouco antes que isso, um quarto mais ou menos do século XX, foram eles que bolaram essa técnica de autovalores e autovetores. Então, a eigen vem do alemão, que significa auto em alemão, né? Então, quando você usa a função eigen, ele já calcula os autovetores e autovalores e já ordena os autovalores em ordem decrescente, né? Aqui nós estamos atribuindo, né, os autovalores calculados pela função eigen a esse vetor aqui, essa variável autovalores, e atribuindo os autovetores calculados pela função eigen a essa matriz aqui, esse variável autovetores, né? Ele também vai escrever quais são os autovalores, né? Vai aparecer aqui no R-console, né? E fazer o gráfico dos autovetores, né? No fundo, ele vai fazer o gráfico de um autovetor apenas. Aqui eu estou pedindo para ele fazer o gráfico do primeiro autovetor, né? Então, o que vai aparecer aí como uma figura vai ser do primeiro. Se eu quiser o segundo, o terceiro autovetor, eu vou ter que mudar esse número que está aqui, né? Bom, uma inconveniência dessa função eigen é que ele vai ordenar os autovalores em ordem decrescente, mas ele vai considerar os valores negativos, né? O ideal seria que nós tivéssemos uma ordem decrescente, mas pegando o valor absoluto dos autovalores. Então, aqui nós fazemos uma reordenação, né? Nós usamos essa função sort aqui que ordena os dados dos valores absolutos dos autovalores, né? Bom, depois nós vamos ver em detalhes e comentar essa ordenação dos autovalores. A próxima etapa do script aqui seria o cálculo das componentes principais, né? Então aqui está estabelecido que ele vai calcular 20 componentes principais, né? Mas se eu quiser um número diferente, eu posso mudar esse número aqui facilmente, né? E aqui está a fórmula, né, de acordo com o artigo do Gill, para o cálculo das componentes principais, que ele chamou de A índice K, mas nós vamos chamar de PC, só para ficar explícito que é a componente principal, né? A késima componente principal. Então ele calcula as componentes principais por uma somatória do produto dos dados defasados de J-1 com os autovetores correspondentes, né? Cada componente principal de ordem K pelo seu autovetor de ordem K, né? Então aí você tem as componentes principais. Depois vamos analisar como que são essas componentes principais dos dados que nós vamos estar analisando. E ele também escreve esses dados sobre as componentes principais que foram pedidas, não dessas 20 componentes principais aqui, né? Então ele coloca isso num arquivo chamado componentes principais. Ok? A última etapa do script é a reconstrução da série temporal, né? Então nós vamos nessa etapa do script verificar se, utilizando um número limitado de componentes principais, nós podemos reproduzir os dados originais, para saber quão bem a nossa decomposição dos dados em componentes principais, vamos dizer assim, reproduz os dados, né? E também para, digamos assim, checar o método
Então, quando você usa as componentes principais para reconstituir os dados, você pode comparar essa reconstituição com os dados originais. Se dá um perfil parecido, é porque a análise ela está correta, né? Então, também nós seguimos o GIL, né? Como que é a fórmula da série reconstituída, né? Então, aqui o R de reconstituído, o S de série, e esse K quer dizer que nós vamos ter uma amostra de componentes principais, né? Nós não vamos calcular 53 componentes principais, poderíamos fazê-lo porque teríamos 53 autovetores a partir da matriz de correlação, né? Mas nós vamos limitar um número menor. Aqui nós estabelecemos como quantas componentes principais vamos pegar para fazer essa reconstituição em 5, né? Então esse número também é facilmente mutável. A gente pode botar aqui um outro número para ver o que acontece também. Então, pela artigo do GIL, né, a reconstituição é feita se multiplicando as componentes principais, né, com os autovetores. Então, os componentes principais também com uma certa defasagem aqui, J mais 1. Né? Então, aí, aqui é para normalizar essa reconstrução, né, para ficar na mesma escala que os dados originais, né, e ele, por final, ele vai fazer o gráfico dessa reconstrução e salvar os dados, né, dessa série reconstituída em um arquivo chamado série reconstituída. Então, esse que é o propósito desse script, né? Então nós vamos agora mostrar como que ele produz resultados, né? Como os resultados aparecem a partir deles, e vamos tentar interpretar esses resultados. Agora nós vamos rodar o programa. Eu lembro que nós temos que destacar todo o script para poder rodá-lo, mas no início a gente só vai fazer isso até a parte em que ele vai graficar o alto valor número 1, tá? Então vamos rodar só esse trecho do programa. Como nós estamos com 1440 dados, ele vai duas vezes a raiz quadrada de 2 vezes isso dá 53. Então eu pedi para ele escrever aqui em que linha da matriz ele está calculando. Então esse número aqui vai ter que dar até 53. Vocês têm que clicar aqui no canto inferior direito dessa tabela para ir para baixo, desse quadro para ir para baixo, e quando chegar no 53 ele já vai ter feito os cálculos. Então a gente vê que demora um pouco porque ele está fazendo muitas contas, né? Então ele tem que determinar uma matriz de correlação 53 por 53, isso leva um certo tempo, né? Então se a gente tiver um pouquinho de paciência, daqui a pouco vai aparecer o resultado. Depois eu vou rodar esse programa outras vezes, mas eu vou procurar tirar a parte do vídeo em que a gente está simplesmente esperando o resultado. Mas vamos ter que rodar várias vezes para explorar as várias características desse script aqui. Então estamos no 43, 45. Se não clicar aqui, não aparece outros valores, você não sabe em que estágio está o cálculo. Aqui, 51 está quase aí, né? Então o que ele fez? Aqui ele plotou o primeiro autovetor, né? Então essa é o perfil desse primeiro autovetor. O primeiro não significa o primeiro a ser calculado, mas aquele que se refere ao alto valor de maior valor. Como que nós transformamos a matriz onde está
o autovetor em dados. Simplesmente aqui ele está plotando o primeiro elemento dessa matriz, segundo elemento dessa matriz, terceiro elemento, quarto, até nós temos 53, né? Aqui seria o 50, 51, 52, 53. Então, simplesmente você, fazendo o gráfico dos elementos da matriz, você tem o perfil do autovetor, né? Então, esse autovetor é um autovetor cujo meio comprimento de onda abarca todo o intervalo de dados que você tem, né? Aqui do lado esquerdo, no R-Console, ele vai também colocar os autovalores. Se você prestar atenção, esses autovalores vão estar orientados em ordem decrescente, né? Então, o maior de todos tem o valor de 3,35 vezes 10 mais 4, né? Você percebe a diferença de ordem de grandeza de um para o outro, né? Esses dois têm a mesma ordem de grandeza, esse aqui já vai ter, esses dois aqui já vão ter uma ordem de grandeza menor. Lembrem-se que existe uma tendência dos autovalores aparecerem em pares, né? Então você vê que o valor desses dois é semelhante e o valor desses dois aqui também é semelhante. Então isso é comum de acontecer, da mesma forma que foi observado lá no do Gill, né? No artigo do Gill. Agora nós vamos plotar o segundo autovalor, o autovetor, que diz respeito a esse daqui. Vamos ver que o perfil dele vai ser um pouquinho diferente. Então vamos, no lugar de 1 aqui, vamos colocar o 2. Então ele vai plotar o segundo autovetor mais importante da série. Então eu vou rodar novamente. Então aqui, né, nesse botão a gente roda. E daqui a pouco o resultado vai aparecer. Aqui temos o perfil do segundo autovetor. A gente vê que não muda tanto assim de um para o outro, né? E agora vamos adiantar um pouquinho. Vamos ver o quarto principal autovetor. Então, o que nós vamos fazer é mudar aqui de 2 para 4. 2 para 4, aí vamos destacar só essa linha e rodar novamente. Eu fiz isso para vocês perceberem que não necessariamente precisa destacar todo o script para ele fazer alguma coisa. Os cálculos que ele já fez anteriormente ainda estão na memória. Então eu posso eventualmente fazer uma mudança aqui e pedir para ele refazer uma linha, por exemplo. Agora, normalmente isso aí fica um pouquinho confuso quando você está dentro de um loop, né? Esse comando aqui ele não está dentro de um loop, mas aqui a gente vê que já tem um perfil diferente, né? Então essa já é uma onda, vamos dizer assim, com uma frequência maior. Ela tem mais oscilações dentro do período de 53 dados que corresponde à dimensão da matriz, né? E da mesma forma, a gente, se quiser olhar outros, por exemplo, o 10, ele deve ter uma frequência maior, né? Como são dados de temperatura, é esperado que você não tenha um perfil monotonamente crescente ou decrescente, né? Você tem oscilações. Então vamos lá, vamos ver esse décimo. Então por aqui você vê que ele faz muitas oscilações, né? Então esse é o perfil normal dos autovetores num caso desse tipo, né? Então você tem, cada autovetor vai ser uma onda com diferente frequência, embora mesmo o autovetor ele pode ter amplitudes variáveis, como esse é o caso, e pode ter também frequências variáveis. Não é necessariamente uma oscilação harmônica o perfil que ele vai ter. Okay? Agora nós vamos dar uma olhada no espectro singular dos dados. Então, para obtermos o espectro singular dos dados, vamos ter que ir adiante com o programa e calcular pedir para ele fazer o gráfico dos autovalores, né? Então, vamos fazer esse trecho do programa e aqui no final ele vai fazer um gráfico dos autovalores. Então vamos rodar isso aqui, né?
E aqui está o espectro singular nesse caso. Vocês observam que apenas uma componente principal, né, um padrão, ele vamos dizer assim, tem uma potência muito maior que o outro, porque a diferença do segundo e o terceiro para o primeiro é mais de uma ordem de grandeza. Então, para esses dados de temperatura, eu observo que esses dados são da época de seca, então eles são mais regulares do que os de período chuvoso. Só já pode até dar uma boa representação dos dados, né? Mas você vê que existe uma componente principal mesmo, que é muito mais importante que a segunda e a terceira. No entanto, a gente pode considerar como nosso conjunto de componentes principais a primeira, a segunda, a terceira, ou então a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, por exemplo. Abaixo do quinto não tem muito mais sentido, porque observe esses daqui, né? Esse daqui o log do alto valor é da ordem de 1, né? E aqui o maior é da ordem de 4, parece que está se aproximando mais de 5. Então a diferença em termos de ordem de grandeza é da ordem de mais de 10 mil vezes. Quer dizer, a importância desse aqui é mais de 10 mil vezes maior que esse. Ou o peso que o primeira componente aqui tem em relação à sexta, a sétima, a oitava, é mais de 4 ordens de grandeza, né? Então não tem muito sentido pegar daqui para baixo. Até pegar esses dois é uma espécie de preciosismo. A gente vai ver que pegando até a quinta aqui, vai dar uma representação extremamente boa dos dados. Agora, nós vamos avançar um pouquinho mais com o programa, a execução do programa. Eu observo, eu relembro vocês que se eu clicar com o botão direito do mouse aqui, eu posso salvar esse gráfico aqui, né? Então, o melhor seria salvar como metafile, porque quando você joga isso no Word, por exemplo, você pode alterar o tamanho dele sem perda de qualidade do gráfico. Ok, agora nós fizemos até aqui, ó, quando ele plota os autovalores, né? Então agora vamos calcular os componentes principais. Então vamos fazer esse trecho do programa até essa função whitetable, onde ele vai colocar os dados das 20 primeiras componentes principais que ele encontrou. Então vamos destacar aqui, daqui até o whitetable, e vamos executar. Então ele vai gerar um arquivo no final disso tudo. Então ele está fazendo, né? Aqui nós temos esse círculo do cursor. Então ele está fazendo ele, porque é um pouquinho demorado, né, para calcular os componentes principais. Pronto, ele fez, né? Ele escreveu a tabela. E agora nós vamos analisar essa tabela. Vamos ver. Eu não pedi nesse script para ele fazer o gráfico das componentes principais, né? Então, em vez de fazer o gráfico, nós estamos salvando os dados, e aí a gente pode abrir esse arquivo contendo as 20 primeiras componentes principais e pedir para ele fazer o gráfico, né? Nós vamos explorar isso no Excel. Lembrando que se você quiser mais de 20, é só alterar aqui, né? Só não é aconselhável colocar aqui um número maior do que a dimensão da matriz. Nesse caso aqui, não um número maior que 53. Então vamos aqui no Excel, vamos pegar uma planilha de Excel e vamos abrir aquele arquivo. Vamos relembrar como que abre um arquivo texto, porque é o formato que o R salva, né? Então vamos aqui escolher abrir. Vamos procurar, ele está naquela pasta que eu indiquei no começo do script. Isso está aqui no meu computador em nossos artigos, ambiental, artigo informação. Então nessa pasta vai ter um arquivo chamado de componentes principais. Só que esse arquivo ele não está em formato de Excel. Então aqui eu tenho que mudar para todos os arquivos. E aí aqui já apareceu, ó, componentes principais. Ele foi salvo no dia 11/7/2020, que é hoje, às 17h45, horário de São Paulo.
e agora é 1746, então esse arquivo mesmo. Vamos abrir. Ok, ele sempre reclama porque não se trata de um arquivo de Excel, né? Mas olha, tá aqui a tabela contendo os dados das componentes principais. Aí eu vou clicar aqui em avançar. Esses dados gerados por esse script, eles estão separados em espaço, então eu preciso clicar aqui em espaço. Observe que ele colocou um dado em cada coluna, né? Vamos avançar. E aqui a gente precisa tomar aquele cuidado que o separador usado pelo R é o ponto e não a vírgula como o Excel em português. Então vamos dar um OK aqui e depois concluir. Então vai aparecer todos os dados dos autovalores, só que tem dos autovetores não, das componentes principais. Só que tem um probleminha, é que o título aqui das colunas, ele fica um pouquinho mais para a esquerda, né? Uma coluna mais para a esquerda, então eu tenho que colocar uma coluna mais para a direita. Então eu vou clicar com o botão direito, colocando o mouse sobre a célula A1 e vamos inserir. E aqui vamos escolher deslocar células para a direita. Então clico aqui, agora se encontra na posição correta. Então o V1 vai ser a primeira componente principal. Foi o R que colocou o V1 aqui, tá? Esse V não tem nenhum significado para a gente. Seria talvez o primeiro vetor, né? Então V1, então aqui eu tenho os dados do primeira componente principal. O V2 a segunda, o V3 a terceira e assim vai, né? Se você observa, de um modo geral, a primeira aqui é constituída de números maiores, né? Em módulo. Essa aqui, e conforme a gente vai pegando componentes principais maiores, vai diminuindo em geral os números dos elementos que compõem cada componente. Então, quer dizer que a primeira é a mais importante mesmo, né? Então vamos fazer o gráfico dessas componentes principais, pelo menos das primeiras, né? O gráfico das componentes principais, eu vou destacar a coluna A, que tem a ordem, né, do dado, e a coluna B, que tem o dado da primeira componente principal, e pedir para inserir um gráfico de dispersão tipo linha. E aí vai aparecer o perfil da primeira componente principal. Aqui nós temos uma coisa muito estranha, mas ela se deve ao fato de que a gente chegou na borda da série temporal, então não podemos dar bola ao que acontece aqui, né? Então o programa ele não calcula corretamente aqui no final, porque quando você faz defasagem você perde dados, né? Mas a gente tem que olhar aqui no meio, como nas wavelets. É sempre bom evitar o final da série, pelo menos a série, nesse caso, o número de dados menos 53, e aqui também o número de dados mais 53, embora aqui tenha uma correção que não torna tão diferente assim o comportamento da componente principal no começo. Mas é mais correto a gente observar aqui no meio, né? Para fazer alguma interpretação. Bom, aqui a gente está numa escala totalmente inadequada para ver o gráfico, então vamos mexer na escala. Vou clicar aqui nessa escala, eu vou pedir para ele plotar entre menos 150 e 200. Vamos colocar aqui, formatar eixo, desde menos 150 não, desde menos 200 até menos 150. Menos 150, eu dou Enter, né? Então aqui dá para ver um pouquinho melhor os dados. Se quiser até fazer de 170 para 200, posso também, mas esse aqui seria o perfil geral da primeira componente principal. Então eu lembro que a vocês, né, que esse é um dos perfis dos dados de temperatura. Então essa é uma tendência dos dados de temperatura tomado nesse mês aí de dados, segundo os próprios dados, né, desse mês, que é junho de 2002, dos dados de temperatura em Sinop.
Então nós vemos que é uma coisa oscilante, mas é uma oscilação mais complexa, né? Então você tem, aqui ela oscila mais em baixa, aqui oscila para valores mais altos. Mas de qualquer forma, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 picos num intervalo de um mês praticamente. Então cada pico aí corresponde a um dia. Então ela reproduz corretamente a periodicidade da temperatura, mas dá para ver que o valor da temperatura ele vai se modificar ao longo do tempo, né? Então a gente pode imaginar aqui uma curva suave também que é crescente aqui, quer dizer, eu tenho uma tendência não periódica daqui até aqui. Então nesses dias a temperatura subiu, aqui desceu um pouquinho, depois subiu de novo, desceu de novo, e assim vai, né? Então ele reproduz também uma média de alguns dias, né? Mas essa é o principal fator. Então deve haver alguma outra variável que influencia a temperatura, que tem características que guardam esse perfil aqui, né? Então é o perfil embutido. É lógico que a escala aqui ela não está em graus da mesma forma que a temperatura, embora aqui eu possa entender que a distribuição de dados, né, ao longo do tempo corresponde a cada ponto aqui a um dado tomado, né? No nosso caso, cada dado é tomado a cada meia hora. Então cada ponto aqui é que eu fiz um gráfico de linhas, não de pontos, mas cada ponto desse gráfico vai representar, vai ter uma correspondência com uma medida, ou um intervalo de tempo correspondente a uma medida, né? Mas depois, quando nós formos fazer a reconstituição dos dados, essa escala aqui ela vai ser modificada e ajustada para valores reais de temperatura. Então, aqui o que interessa é o perfil da curva e não os valores numéricos, né? Esses valores numéricos não são em temperatura. Bom, esse é o primeiro perfil, o primeiro componente principal. Agora vamos ver a segunda. Então vamos graficar a segunda componente principal. Então vamos destacar a coluna C, onde está a segunda componente principal, e vamos fazer outro gráfico. Então, outro gráfico desse. Então já dá para ver que é uma oscilação com uma frequência maior, né? Então aqui nós temos uma frequência maior, pelo menos aparentemente. Não, acho que não. Cada pico aqui corresponde a um pico lá, então dá impressão, mas não é. Mas a segunda componente ela tem um perfil muito mais harmônico do que a primeira, né? E essa aqui tem um peso menor nos dados, né? Mas ainda a frequência é a mesma, tanto que não há diferença entre o autovetor da primeira para a segunda componente principal. Mas se eu plotar, por exemplo, a quarta, eu já vou ver uma diferença de frequência. Então vamos lá. A primeira com a quarta aqui, inserir o gráfico de dispersão. Então, nesse caso, vamos comparar. É nítido que você tem uma frequência maior, né? Então, na verdade, se eu for contar os picos que eu tenho aqui, eu vejo, né, é possível dizer que a quantidade é o dobro dessa daqui. Então aqui nós tínhamos 28 picos, aqui provavelmente nós vamos ter 56 picos. Então nós temos aqui uma outra componente, que seria a quarta, com uma frequência maior, né? Então é possível encontrar componentes principais com as mais variadas frequências, né? Então se você pegasse todas as componentes principais, todas as 53, possivelmente também eu poderia encontrar algumas cuja frequência seja menor que a primeira. Então a primeira não significa que vai ser
a de menor frequência, né? Então pode existir alguma em que tenha uma frequência menor do que essa, né? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar ela, né? Então é possível que você encontre alguma coisa assim, por exemplo, mas nesse caso, pelos autovalores apresentados, ela não vai ser muito importante nos dados. Então aqui o que nós estamos vendo é quais são as tendências dos dados, qual é o perfil dos dados, né? Então eu diria que o perfil principal do dado é esse aqui é o principal comportamento dos dados, ou seja, eu tenho dados que oscilam com uma frequência de um dia, mas em torno de médias que variam dia a dia. Então isso que eu posso dizer desse conjunto de dados que foi analisado. Outra coisa que eu posso destacar, acho que eu vou apagar esse gráfico para não ficar muito poluído, é que nós pegamos aqui o V2, vamos comparar o V2 com o V3. Então, o propósito dessa parte aqui do vídeo é explorar justamente as componentes principais, né? Se eu colocar os dois gráficos de mesmo tamanho, só que eu vou colocar isso um pouco mais embaixo, aqui também, para comparar as frequências, né? E vou diminuir um pouquinho para poder ver os dois. Então esse aqui também diminui. E aí eu comparo um com o outro, o que dá para ver é que eles têm a mesma frequência, contudo, deixa eu ver se está bem posicionado. Eu peguei o outro, né? Contudo, se vocês forem perceber, existe uma diferença de fase entre os dois, ó. Esse aqui ele começa aumentando até o máximo, que é muito próximo, e esse aqui começa diminuindo. Então existe uma diferença de fase. Então eles fazem um papel semelhante, o V2 com o V3 é um par, né? Eles fazem um papel semelhante a um seno e um cosseno de frequência específica da análise de Fourier, né? Mas isso não existe nenhuma função matemática que está impondo isso aparece naturalmente dos dados. Na verdade, quando você tem uma potência semelhante dos dois, ou seja, quando no espectro singular você vê que o valor do alto valor dos dois é próximo, então significa que um vai ter a mesma frequência que o outro com fases diferentes, né? Isso é uma característica geral desse tipo de análise, né? Das componentes principais. Ok? Finalmente, o que nós vamos fazer é reconstituir a série temporal original. Mas eu vou utilizar aqui não 5 componentes, mas 3 componentes. 3 componentes possivelmente já vai cobrir todo o comportamento, porque o quarto e o quinto, que estão além do 3, já tem um valor de alto valor muito menor do que esses daqui já. Daqui para cá é praticamente uma ordem de grandeza, né? Então eu espero que colocando 3 eu já vou ter uma boa representação dos dados, né? Então colocamos 3 aqui, vamos rodar agora o programa daqui para baixo. Então vou destacar daqui para baixo. Lembre-se que ele vai colocar o gráfico da série reconstituída, mas depois nós vamos comparar esse perfil da série reconstituída com os dados originais. Então vamos lá, vamos rodar. E aqui eu já tenho, então meio rápido, né? Eu já tenho o perfil dos dados quando eu considero 3 componentes principais. Então vai ter esse perfil aqui. Então nós podemos comparar esse perfil com os dados originais. Não aqui, eu não escrevi uma parte do script para fazer isso, mas foi requisitado que ele salvasse os dados também numa forma de tabela
da série reconstituída, quer dizer, esses dados aqui, ele também salva, né? Aqui, a escala tem que ser a mesma da temperatura, então vocês veem que está entre 20 graus e 35 graus, por aí, né? Então, a escala está correta. Então, vamos voltar lá na pasta onde ele salva os dados, e vocês veem que aqui tem a série reconstituída. Então vamos voltar no Excel e vamos agora abrir essa série reconstituída. Então vamos lá. Então tá aqui, série reconstituída, foi salva às 18 horas e 1 minuto. Então tem que fazer o mesmo procedimento de leitura que nós fizemos antes. Então está aqui os valores da série reconstituída, né? Vamos colocar espaço para ele separar essa coluna dessa aqui, e vamos aqui no avançado trocar vírgula por ponto, um ponto aqui e vírgula embaixo. Concluir. Então aqui nós temos os dados da série reconstituída, mas para comparar, nós vamos ter que colocar em outra coluna aqui os dados originais, de temperatura. Então vamos abrir também os dados de temperatura. Então os dados de temperatura já tinha um arquivo, né? Lógico que foi o arquivo que nós lemos, é esse daqui. Então vamos abrir. Então da mesma forma que antes, aqui eu tenho uma coluna só, então eu não preciso colocar espaço aqui. Avançado, para dizer para ele que temos pontos no lugar de vírgula. Então ponto em cima, vírgula embaixo. Concluir. Então ele criou uma outra planilha para isso. Agora vamos copiar esses dados, que são os dados experimentais, daquela planilha em que colocamos a série reconstituída. Vamos lá, vamos ver se a gente acha aqui, componentes principais, série reconstituída. Então eu vou colar aqui na C, né? Então temos aqui esses dados são dados experimentais, então vou colocar aqui T experimental, e aqui a série reconstituída, né? Série reconstituída. E agora vamos comparar os dois. Então vamos fazer um gráfico assim, tá, né? Inserir assim. Então, parece que é um gráfico só. Mas por que parece que é um gráfico só? Porque estão muito coerentes os dados. Se eu ampliar o gráfico, eu vou ver que há diferenças, né? Então, vamos colocar isso numa escala mais palatável. Então, vamos colocar aqui com o botão direito, formatar eixo. Vamos colocar de 15 a 35, como antes. 15... a 35 ele já mudou automaticamente aqui, né? Então fechar aqui. Então o que nós observamos é que existe uma grande coerência entre os dados originais, que é o laranja, e a série reconstituída, que é o azul. Então você vê que tem pequenas diferenças aqui, grande parte nos máximos e mínimos, mas de um modo geral a série reconstituída, ela dá o perfil, reproduz o perfil dos dados experimentais. Mas pode ser que eu não esteja muito satisfeito com isso ainda, e eu queira aumentar o número de componentes principais. Então nós podemos retornar ao nosso programa, e em vez de considerar apenas 3 componentes principais, vamos considerar 5 componentes principais. Então, se fizermos isso, eu vou rodar aqui de novo, vamos ver se funciona. Senão tem que rodar o programa inteiro. Aí ele vai gerar, funcionou, ele vai gerar
uma outra série reconstituída. Agora, em vez de considerar apenas 3 componentes principais, ele considerou 5 componentes principais. Talvez vocês não se lembrem como que era o gráfico anterior, mas ele não tinha esse joelhinho aqui, né? Esse desvio nessa parte aqui. Agora vamos ver se com 5 componentes principais nós nos aproximamos mais dos dados originais. Agora nós vamos repetir todo o procedimento para comparar a série reconstituída com os dados originais, depois de o programa ter rodado para 5 componentes principais. Então, uma reconstituição a partir das 5 primeiras componentes principais agora. A anterior nós tínhamos feito para 3. Então vamos lá, fazer todo aquele procedimento. Vamos colocar aqui ponto no lugar de vírgula. Ok, concluir. Aqui nós temos a nova sequência, né? Nova série reconstituída. Posso colocar aqui também série reconstituída. Vou de novo pegar os dados de temperatura. Então vamos copiar esses dados, que são os dados experimentais. Vamos colocar aqui. Então vamos colocar aqui na coluna C, colar. No lugar do X aqui vamos colocar T experimental, né? E vamos fazer o gráfico. Então vamos destacar as colunas correspondentes e inserir um gráfico tipo dispersão. Ok. Novamente nessa escala aqui eu não consigo ver diferença. Vamos alterar a escala do eixo Y. Formatar eixo colocando de 15 a 35. Ok, e aí o que nós vemos é uma fidedignidade muito maior dos dados originais com a série defasada. Então, isso acontece também na análise de Fourier. Quanto mais senos e cossenos de diferentes frequências você vai pondo na reconstituição da série, mais a reconstituição se parece com a série original. Mesmo assim, nós temos alguns pontos em que nós vemos que não são exatamente iguais, mas está muito bom isso aqui, né? Considerar 5 componentes principais já vai me dar todo o perfil da série. As diferenças são mínimas entre a série original e a série reconstituída. Se eu colocar ainda mais componentes, possivelmente essas diferenças vão sumir, né? Mas a gente vê que precisa de poucas componentes principais para representar esse dado, mas nós sabemos que o dado de temperatura para o verão é muito bem comportado. Então, se nós fizermos análise para outro tipo de dado, por exemplo, a própria temperatura em período de chuva, possivelmente, quando nós montamos o espectro singular, nós vamos ver que vamos precisar pegar mais componentes principais para estar descrevendo. Enfim, esse é o procedimento que se usa para fazer a análise SSA e nós temos condições aqui no programa então de fazer isso.